pessoal, hoje aqui no Colégio NIE nós vamos falar sobre o treinamento, na verdade, que os professores recebem aqui, né? Eu estou com a Mari, que vai começar falando que ela é auxiliar de coordenação e professora também aqui do NIE. Ela vai explicar um pouquinho pra gente como que é o treinamento aí dos professores, né, Mari? Tudo bem? Tudo bem, Karina. A Escola NIE sempre esteve muito preocupada com a formação de seus profissionais. Para isso, os nossos professores contam semanalmente com as supervisões, onde tem um momento com a coordenadora de cada segmento para conversar um pouco sobre suas observações e receber orientações para trabalhar com as crianças. Temos também os grupos de estudos semanal, onde é sempre trazido um tema atual para nós discutirmos, conversarmos, trocarmos ideias e esse tema vai auxiliar também no planejamento do nosso professor. Temos os cursos da Rede Pitágoras, que normalmente é em outra cidade, e toda a equipe da escola é convidada a participar. A Escola NIE disponibiliza um ônibus ou uma van para levar os nossos profissionais e depois retornar à nossa cidade, né? Que legal, e todos vão? Sim, sempre que possível, todos são convidados e participam sim, que são cursos bem interessantes e com temas atuais. Que legal! E nós temos os cursos internos da escola, onde sempre a gente procura, diante de uma demanda, elaborar um curso para ser aplicado aos nossos profissionais, para que eles estejam por dentro da filosofia da escola. É muito interessante. Muito legal isso, e toda semana, né? Sim, sim. A gente está preocupado com isso, com a formação, para que nosso profissional esteja sabendo como lidar com as crianças dentro da filosofia da escola, entendendo o porquê e como a gente trabalha, para depois conseguir alcançar um bom desenvolvimento dos seus alunos, para que eles possam sempre avançar. O nosso próximo curso será sobre a alfabetização. O público-alvo são os professores de educação infantil, ensino fundamental 1, anos iniciais, e todas as monitoras da escola também são convidadas a participar. Ai, que legal! Aberto para as monitoras também. Sim, sim, porque elas estão em sala, elas auxiliam a professora e a gente precisa ter esse olhar atento aos nossos alunos. Cada um tem um ritmo, cada um tem seu tempo, então precisa todo mundo trabalhando em conjunto para o bem da criança. Com certeza. Não para, né, gente? Todo dia tem novidade, todo dia tem coisa nova acontecendo. Então, até por isso mesmo, semanalmente, né? Porque você podia pensar, uma vez por mês, né? Elas se reúnem para atualizar aí e tá bom, né? Mas não, tem que ser toda semana mesmo. Sim, e sempre diante de uma demanda nós elaboramos os nossos cursos. As supervisões e os grupos de estudo são semanais. Já os cursos demandam um tempo maior. Então, em tempo, assim, a duração do nosso curso de alfabetização será de 4 horas. Então, nós estaremos reunidos durante esse período, tanto para trabalhar as questões de processo de desenvolvimento da criança, depois a Cris vai explicar melhor cada um deles, as formas de intervenção. Então, é um tempo que demanda um tempo maior de nós estarmos juntas, mas sempre diante de uma demanda. Então, por que nós elaboramos esse curso de alfabetização? Por 2 motivos. Primeiro, devido à entrada de novos profissionais à escola, então nós temos essa responsabilidade de formar o profissional que está entrando, independente da área em que ele for trabalhar, a questão de orientar, explicar direitinho como fazer, o porquê de fazer daquela determinada forma, e para que ele possa trabalhar com mais segurança também, planejar melhor o seu trabalho, sabendo o que ele quer alcançar com aquele trabalho, para atingir mesmo os objetivos. E a outra demanda foi que os pais estão vindo cada vez mais ansiosos com relação à alfabetização dos filhos. Quando começa a alfabetização? Até em que ano meu filho vai estar alfabetizado? Como eu posso auxiliar meu filho em casa? Então, esse nosso curso ele vai envolver todos esses aspectos para que o nosso profissional reflita um pouquinho sobre a sua prática, repense suas atividades, planeje direitinho, porque ele vai estar mais seguro, mais organizado, vai passar essa segurança
segurança para o pai também. Então, tem vários pais que gostam de auxiliar os filhos em casa. Então, nesse momento, o nosso professor, ele vai mostrar para o pai como que é feito o trabalho, vai sugerir atividades para ele realizar em casa também. Então, é muito parceria, né? Entre a escola e a família para que o trabalho flua e caminhe bem. Nossa, isso é o máximo, porque eu mesma, né, a gente tem dificuldade de como vai ajudar o filho a estudar, principalmente eu que não fui lá muito boa. Vamos deixar isso de lado, né? Então, a gente tem mesmo essa dificuldade. E, nossa, é muito legal isso de vocês, né? Estarem auxiliando mesmo os pais. Porque eu acredito que deve ter alguns que chegam aqui com o cabelo em pé, né? Com certeza. E o nosso papel de escola é esse também, né? De acalmar os pais, orientar. Cada um tem seu momento. Então, são feitas várias atividades para que isso aconteça de forma naturalmente. Então, quem ganha são sempre as crianças, né? Que os pais e os professores trabalhando em conjunto, o desenvolvimento e o crescimento da criança é sempre maior. Com certeza. Muito bom isso. Agora é a Cris que vai falar? Isso. Agora é a Cris que vai falar com a gente mais um pouquinho, né, Cris? Tudo bem? Tudo jóia sim. Então, o nosso curso de alfabetização, ele tem como prioridade gerar uma reflexão nos nossos professores. Com base em quê? A forma como nós fomos alfabetizados é muito diferente da maneira que hoje se alfabetiza, né? E nós temos as nossas referências, né? Apesar de todos os nossos professores serem capacitados, terem uma formação, existem pensadores, né, que faz a gente refletir a respeito do nosso trabalho. Veja bem, quando a gente fala de educação, a gente está falando de algo vivo, né? Nós não estamos falando de alguma coisa que ficou parada, nós estamos falando de algo que está em constante mudança. Exatamente. E nós precisamos estar atentos a esses alunos, que não são os mesmos alunos que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Então, hoje a gente percebe que existe uma velocidade muito grande, em termos até mesmo relacionados à internet. Então, como que acontece, né? Como que se dá, né, esse processo da aquisição da escrita, né? Então, a minha fala com os professores será baseada nas teorias de Emília Ferreira e Diana Teberoski, tá? Que são grandes educadoras que fizeram um trabalho também baseado nas reflexões de Piaget, que é um outro grande educador, que são os alicerces do construtivismo. Então, quando eu falo de construtivismo no Brasil, a gente fala de algo que chegou, né? E as pessoas não souberam absorver muito bem, né? E a gente sabe que hoje a gente tem alguns estigmas aí, né? O construtivismo, ele ficou marcado como algo onde as pessoas entendiam que as crianças iam construir sozinhas o seu conhecimento e que não existe a interferência do professor. O professor, ele mal interferia, né? Ele só ficava ali de observador da criança construindo o conhecimento dela. E nisso tivemos vários erros, vamos dizer assim, de interpretação, e até a gente sabe que hoje muitas coisas que a gente percebe que a gente sofre as consequências dessa implantação do construtivismo de 20 anos atrás, né? Então, hoje, os nossos professores, eles entendem sim que o construtivismo, ele é um processo, na verdade, interno. Tá, então, o que ele nos diz? Que a criança, quando ela vai adquirir a linguagem escrita, é um processo muito mais interno de reflexão do que externo. Não é só aprender a desenhar as letras. Tá? É muito além. E o professor tem um papel fundamental nisso. Né? Ele tem um papel fundamental porque ele tem que estar atento às diferentes fases da escrita que a criança está. Então, dentro dessas fases da escrita, existe uma interferência diferenciada de cada uma. Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, na fase silábica. É a primeira fase, né? A criança, ela não relaciona ainda nesse momento a letra com o som. Ela acha que ela não entendeu o conceito da escrita. Ela não percebe que o que ela fala é aquilo que ela vai escrever, né? Então, o professor tem que ter a sensibilidade de desenvolver atividades onde a criança comece a perceber que o que se escreve é referente àquilo que ela está falando.
Tá? Nesse momento, é um processo muito gostoso. Quem é professor alfabetizador não quer deixar de ser. Eu imagino. Né? Porque como você, no construtivismo, você deixa a criança pensar sobre a escrita, surge coisas assim muito gostosas de se ouvir. Né? As crianças, no construtivismo, o erro da criança é muito importante. Né? O erro mostra a leitura que a criança teve em relação àquele pensamento dela. E normalmente eles têm hipóteses sobre aquilo, né? Não é uma coisa assim que ele simplesmente acha. Então, por exemplo, eles acreditam nisso. E por isso que a gente valoriza muito. Então, o professor, ele tem que estar atento para saber como eu vou interferir nessa fase, para que meu aluno avance. Então, vamos supor, depois da fase silábica, ele entra numa fase transitória que a gente chama silábica alfabética. Tá? Porque eu quero que o meu aluno, quando a gente fala o nosso aluno está alfabetizado, ele está na fase alfabética. Tá? Quando ele já começa a perceber que existe um sistema escrito, que existe normas para se escrever, tá? Então, enquanto isso, ele vai passando da fase icônica, que a gente fala, da silábica alfabética e alfabética. Então, assim, na fase silábica alfabética é uma fase transitória, onde eles já começam a perceber que o que eles falam tem relação com o que eles escrevem, né? Então, por exemplo, é muito comum você pedir para a criança escrever bola, né? E ela vai escrever o O e o A. Porque para ela é bola, né? Eu tô falando para você que é muito gostoso. E você pede para que ele releia e ele vai ler bola. Porque ele acredita que o som está correspondendo. Então, o papel do professor, a interferência do professor na reflexão, o professor não vai apontar para ele e falar, você escreveu errado. Mas também não vai dizer que ele escreveu certo. Sim. Ele vai questionar. Mas, veja bem, você escreveu o O e o A aqui. Você acha que o O e o A dá conta de fazer o som de bo e lá? Muitos deles viram para você com uma tranquilidade, uma segurança imensa e fala, sim, tá escrito. Então, e a gente precisa, sim, deixar ele, é a hipótese dele, né? O nosso papel é sempre questionar, é sempre instigar esse aluno a pensar e ir além. A diferença das educações, da educação que a gente teve com a educação dos alunos hoje em dia, ela está muito mais relacionada à internalização do porquê se faz desse jeito. Entendeu? Por que se escreve assim? Por que eu faço matemática dessa determinada maneira, né? Então, hoje as crianças, você acha que elas questionam mais, é isso? Não necessariamente, não é um questionamento, mas hoje eles conseguem entender como funciona. E os nossos professores não tinham essa capacitação mesmo, né? Não naquela época não tinha muito olha, vamos ensinar ele a entender qual é o processo da escrita. Não, a gente aprendia o código e é diferente. O código escrito é diferente, né, daquilo que é a escrita em si, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e o nosso papel como educador é esse. É de interferir, é de ser aquele que vai mediar, que vai lapidar esse aluno, tá? Para ele aprender no seu tempo, no seu ritmo, né? Que é como a Mari disse, é uma das grandes ansiedades dos pais, né? E com a gente percebe também que com a mudança na lei, quando em 2007 nós tivemos uma mudança de lei, onde o pré passou a se chamar primeiro ano. Ah, é verdade. Né? E o que aconteceu? A pressão que nós tínhamos, que era do primeiro ano, né, da primeira série, né, passou para o primeiro ano, que é o antigo pré. Então, essas crianças hoje em dia, elas são muito mais cobradas, né? Então, a gente percebe que esse processo da aquisição da escrita, que é um processo gradativo, que é um processo longo, de grande interferência por parte da sociedade, porque a alfabetização, os alunos precisam entender que ela tem um sentido, né? Ela tem um aspecto social, ela é de grande importância, né? No dia a dia. Então, ela tem uma função.
Então, assim, a gente nota que os nossos alunos, que os nossos pais, eles vêm muito mais ansiosos hoje. Então, antigamente, nós tínhamos um medo dos pais, que eles achavam assim, meus filhos precisam estar alfabetizados até o final do pré. Né? Hoje a gente sente que os pais pensam assim, meu filho precisa estar alfabetizado até o final do nosso, no caso, nível 4, que seria o Jardim 2. Por quê? Porque o ano que vem ele vai para o primeiro ano. Aí a minha fala com os pais sempre é, ok, seu filho vai para o primeiro ano, mas lembre-se que ele é uma criança de 6 anos. Ele não é uma criança de 7 anos. Ele não está indo para uma primeira série, que hoje é segundo ano. Então, a gente tem que controlar a nossa ansiedade, né, como pais. E essas crianças, elas estão cada vez mais cedo se alfabetizando. Né? Isso se dá também por conta de grandes estímulos, né? As crianças de hoje são super estimuladas, só assistem programas educativos, então os pais né, têm uma preocupação grande em relação a isso. Então, na verdade, quando o pai entende que esse processo é um processo muito significativo para ele, tá? Quando o pai entende que cada criança tem seu ritmo e que ela vai ser alfabetizada na medida que ela avançar no tempo dela, né? A gente como professor, na hora que o pai percebe isso, ele tem confiança naquilo que a gente está falando, a gente consegue um trabalho muito mais tranquilo, né? Por isso que os nossos professores, eles são capacitados nesse sentido, porque eles precisam entender a fundo como acontece cada fase da alfabetização. Como acontece cada fase e como eles avançam, como eu posso ajudar eles a avançarem, né? E então, o nosso trabalho é sempre voltado para isso, nessa formação contínua, atendendo as demandas que vão vindo, né? Deve ser muitas, várias. Sim, são muitas mesmo. A gente aquilo que eu estava dizendo, a escola é viva. Né? Escola não é uma coisa que eu faço hoje, um planejamento, e esse planejamento eu vou guardar por 10 anos. A mesma estratégia de ensino que eu usei com a minha turminha lá, quando eu dava aula na primeira série, em 2000 e pouco, né? Eu não uso hoje. Não me cabe mais, não serve mais, né? Porque as crianças estão mudando e a gente tem que prestar um serviço de qualidade, de excelência, né? E atendendo todas essas demandas mesmo que cada um vai tendo, né? Tá vendo, né, gente? A gente acha que a pessoa vai fazer a faculdade, a formação dela em professora, e depois ela tá livre, né? Vai dar sua aula normal. Olha só o que é, né? A gente não pensa, não para pensar nisso, né? Que tá sempre, tem que se atualizar, até o professor, né? Todas as profissões hoje são assim, se a gente parar, né, não vai para frente. E o professor também, e olha só a preocupação aqui do Colégio NIE em estar sempre, semanalmente, com esses professores, treinando, atualizando eles. Isso é o máximo mesmo. Isso dá uma segurança imensa para nós como profissionais, né? Porque além de você se apropriar da cultura da escola, que a escola tem uma cultura naquilo que ela acredita, você se apropria da cultura e você se sente preparado para cada desafio, né? E como a Mari mesmo disse, nós temos as supervisões semanais. Essas supervisões, com a coordenadora, o professor traz as dúvidas, os problemas que eles estão enfrentando em sala de aula, né? E nós, como equipe, o papel da coordenadora, como equipe, é interferir, ajudar o professor nessa evolução desse aluno. Então, não tem parada, Karina. A gente tem ainda um longo trajeto pela frente, por mais que a gente estude, sempre a gente vai ter alguma coisa a melhorar, a refletir, a mudar de opinião. Né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho, mas é muito gostoso, assim. A alfabetização é uma das coisas que eu mais gosto de falar e de trabalhar com as professoras. Eu imagino, porque, né, você vê ali a evolução da criança, é o máximo mesmo, né? Sim, é uma delícia, na verdade. Porque, assim, eles têm muitas histórias engraçadas para falar sobre as teorias, sobre as hipóteses que eles estão formando. E é muito gostoso, realmente. É assim, é
é gratificante você ver essas crianças avançando e você sabe que tem a sua interferência ali. Hoje eu cruzo com os meus alunos que eu alfabetizei e eu fico pensando, meu Deus, estão na faculdade, né? Né? Mas assim, que orgulho. E me sinto muito orgulhosa mesmo, porque eu fico pensando, bom, se ele se saiu bem na redação lá do Enem, também se ele não soubesse escrever, né? Teve a minha interferência ali. Então, na verdade, assim, realmente é muito gratificante. É gostoso você ver a evolução dessas crianças. Máximo mesmo, né? Muito gostoso. E agora é a Renata que vai falar um pouquinho, né, Rê? Tudo bem? Tudo bem, sim. Eu sou coordenadora da educação infantil. E nesse curso de sábado eu vou ficar responsável pela parte prática do curso. A Cris vai introduzir a teoria, tá trabalhando a teoria com as professoras e eu vou ficar com a parte prática. Vou refletir com as professoras as práticas para elas estar trabalhando com as crianças na alfabetização utilizando o nome próprio. Então a gente vai trocar algumas ideias de planejar atividades para aplicar para as crianças evoluírem nesse processo de alfabetização que a Cris estava comentando. Essa fase de alfabetização é um processo muito lindo. É só quem convive, quem está no dia a dia, para saber o quanto é gratificante, quanto é lindo ver a evolução dessa criança, de ver o que a criança apresenta. É muito apaixonante, principalmente professora que está nesse processo de alfabetização, é muito apaixonante. Eu imagino que deve ser mesmo. Até elas, o olhinho brilha aqui, né, gente? Que coisa, né? Quem tem a paixão mesmo pela profissão, né? É um encantamento diário, né? Eu fui professora há muitos anos do nível 4, que é a última sala da educação infantil, e também do primeiro ano. Então, trabalhei muito como professora de alfabetização. Então, é muito mesmo gratificante e é muito emocionante para o professor que está convivendo com isso. Então, eu acredito que esse curso vai dar uma base e vai dar uma segurança para as professoras estarem trabalhando com as crianças nesse processo da alfabetização. Que legal, né? Saber de tudo isso, saber, né, que a escola não para, né? Que não para com os professores, que está sempre buscando aí melhorar. É muito bom mesmo saber disso aqui também da Escola NIE. Mais alguma coisa? Alguma das meninas querem falar? Deixar seu recadinho? Porque eu, gente, né? Que a Cris gosta mais de falar. Né? Claro. Na verdade, assim, o que a gente tem para dizer é que a Escola NIE está aberta às atualidades, né? Então, a gente tem que estar atento mesmo a todas essas modificações, atento às nossas demandas, aos pais, às necessidades, né? Porque a escola é assim, gente, se faz com parceria, né? Família e escola. Então, isso é o que mais é importante, você saber que você tem a quem se apoiar, né? Então, o pai se sente super seguro sabendo que ele sabe que aquela turma, aquela coordenadora, a professora do meu filho vai estar atenta às necessidades dele. Muito bom mesmo. Meninas, muito obrigada. Adorei. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. E vem pro NIE você também. Beijo.